Fúria. Capítulo 21. Chegaram mais 3 carros da polícia estadual e também alguns cidadãos da cidade. Os guardas tentaram enxotá-los dali, com maior ou menor grau de sucesso. O Sr. Frankel, dono da Frankel's Jewelry Stores e Camera Shop, chegou em seu Pontiac Firebird novo e conversou durante muito tempo com Jerry Kesselring. Enquanto falava, empurrava constantemente os óculos que teimavam em deslizar pelo nariz. Jerry estava tentando livrar-se dele, mas o Sr. Frankel insistia em fazer-se de desentendido. Era também membro do Conselho Municipal e amigo íntimo de Norma Jones, pai de Ted. Minha mãe comprou para mim um anel na loja dele, disse Sarah Pasterne, olhando de soslaio para Ted. O azinhavre deixou meu dedo verde logo no primeiro dia. Minha mãe disse que ele é um vigarista, disse Tanis. Ei, disse Chiqueira em voz sufocada. Lá está minha mãe. Todos nós olhamos. E, de fato, lá estava a senhora Dano, conversando com um dos milicianos estaduais, a combinação aparecendo uns 2 centímetros abaixo da barra do vestido. Ela era uma dessas mulheres que faz 50% da conversa com as mãos. Elas adejavam e estalavam como se fossem bandeiras. Isso me fez pensar em sábados de outono no campo de futebol. Prendendo, cortando, obstrução ilegal. Acho que nesse caso teríamos que dizer que era agarramento ilegal. Todos nós a conhecíamos de vista e de reputação. Ela dirigia um bocado das funções da Associação de Pais e Professores e era membro respeitado do Clube das Mães. Vá uma pessoa a uma ceia para levantar dinheiro para a viagem de uma classe, ou uma dança de Sadie Hawkins no ginásio, ou uma excursão de ultimanistas, e encontrará a senhora Dano na porta, pronta com a velha mão oferecida, sorrindo como se não houvesse amanhã e reunindo fragmentos de informação, do jeito que uma rã pega moscas. Chiqueiro mexeu-se nervosamente na cadeira, como se tivesse que ir ao banheiro. Ei, Chiqueiro, sua mãe está chamando, disse Jack Goldman do fundo da sala. Deixa ela chamar, murmurou Chiqueiro. Chiqueiro tinha uma irmã mais velha, Lily Dano, que era ultimanista na ocasião em que todos nós éramos calouros. Possuía um rosto que se parecia um bocado com o do Chiqueiro, o que não a tornava candidata de ninguém para a rainha dos adolescentes. Um cara da primeira série, chamado La Folle de Saint-Armand, começou a pagiá-la e em seguida meteu o pau nela. La Folle sentou praça nos fuzileiros, onde provavelmente lhe ensinaram a diferença entre seu fuzil e sua arma, qual era para atirar e qual era para se divertir. Nos 2 meses seguintes, a senhora Dano não compareceu a nenhuma função da Associação de Pais e Professores. Lily foi despachada para a casa de uma tia em Boxford, Massachusetts. Pouco depois disso, a senhora Dano voltou à velha posição, sorrindo mais do que nunca. Isso, amigos, é um clássico da cidade pequena. Ela deve estar muito preocupada com você, observou Carol Grange. E daí? Perguntou indiferente Chiqueiro. Sylvia Reagan sorriu para ele. Chiqueiro enrubesceu. Ninguém falou durante algum tempo. Olhamos o pessoal da cidade circular por ali, de um lado para o outro, por trás das barricadas da polícia, pintadas de amarelo vivo, que estavam sendo colocadas. Entre ele, vi outros pais e mães. Não vi nem o pai nem a mãe de Sandra, nem o alto Joey McKennedy. Hey, eu, afinal de contas, não esperava que ele aparecesse por ali. Os circos nunca foram nosso estilo. Um carro de reportagem da WGN-TV parou lá fora. Um dos caras desceu, ajeitando com cuidado o membro na calça e conversou com um guarda. O guarda apontou para a estrada. O cara que havia arrumado o membro voltou ao carro de reportagem e mais 2 caras desceram e começaram a descarregar equipamentos de filmagem. Alguém aí tem um rádio transistor? Perguntei. 3 deles ergueram as mãos. Woody Kirk era o mais possante, um Sony de 12 transistores que ele guardava na pasta. Funcionava em 6 faixas de onda, incluindo TV, onda curta e CB. Colocou-o em cima da carteira e ligou-o.
exatamente na hora do noticiário das 10. A principal manchete: Charles Everett Decker, ultimanista da escola secundária Placerville. Everett, repetiu alguém com uma risadinha. Cala a boca, ordenou secamente Ed. Aparentemente enlouqueceu esta manhã e neste momento mantém 24 colegas como reféns em uma sala de aula na escola. Sabe-se que uma pessoa, Peter Vance, de 37 anos de idade, professor de história em Placerville, está morto. Outra professora, a Sra. Underwood, também de 37 anos, também teria sido morta. Decker apoderou-se do sistema de comunicação interna e teve 2 contatos com a diretoria da escola. A lista dos reféns é a seguinte. O locutor releu a lista que eu fornecera a Tom Denver. Estou no rádio, exclamou Nancy Keskin quando chegaram a seu nome. Pestanejou e sorriu incerta. Melvin Thomas assoviou. Nancy ficou vermelha e disse-lhe para calar a boca. E George Hennick. Frank Philbrick, chefe da Polícia Estadual do Maine, pede que todos os amigos e parentes se mantenham longe de cena. Supõe-se que Deck seja perigoso e Philbrick enfatizou que ninguém sabe a essa altura o que pode provocar um ataque nele. Temos que supor que o rapaz ainda está com o dedo no gatilho, disse Philbrick. Quer puxar meu gatilho? Perguntei a Sylvia. Sua trava de segurança está no lugar? Perguntou ela imediatamente, e a classe rugiu, deliciada. Annie Lasky riu cobrindo a boca com as mãos. Ted Jones, o chato da festa praticante, fechou a cara. Grace, o psiquiatra de Placerville e conselheiro de orientação, conversou com Decker pelo serviço de comunicação interna há apenas alguns minutos. Grace contou aos repórteres que Decker ameaçou matar alguém na sala se ele, Grace, não deixasse imediatamente o escritório no andar superior. Mentiroso! Exclamou Grace Stanley em voz musical. Irma deu um pequeno salto na cadeira. Quem é que ele pensa que é? Perguntou o furioso Melvin. Será que ele pensa que pode se safar com essa merda? E disse também julgar Deck uma personalidade esquizofrênica, possivelmente além de qualquer outro ponto que não a fronteira da loucura. Grace concluiu suas apressadas observações dizendo, a essa altura, Charles Decker pode, concebivelmente, fazer qualquer coisa. Policiais das cidades vizinhas de... Que merda mais fedorenta! Exclamou furiosa Sylvia. Quando nós sairmos daqui, vou dizer àqueles caras o que realmente aconteceu com aquele cara. Eu vou... Cale a boca e escute, disse-lhe secamente Dick Kenner. E Livingston foram chamados à cena. Neste momento, de acordo com o capitão Philbrick, a situação é de impasse. Decker jurou que matará se for usado gás lacrimogênico, e as vidas de 24 crianças estão em jogo. Crianças? Disse subitamente Chiqueiro. Crianças isto, crianças aquilo. Eles o apunhalaram pelas costas, Charlie. Já crianças? Ah, merda. O que eles pensam que está acontecendo? Ele está dizendo alguma coisa sobre... Começou Coque. Esqueça, desligue o rádio, ordenei. Isso parece mais interessante. Fixei em Chiqueiro meu mais duro e flexível olhar. No que você está pensando, parceiro? Chiqueiro indicou Irma com o polegar. Ela acha que a vida é dura com ela, disse. A vida dela. Ah... Riu de repente, um riso amalucado, sem nenhuma razão especial que eu pudesse descobrir. Ele tirou um lápis do bolso interno e olhou. Era um lápis vermelho. Lápis Bebop, disse Chiqueiro. Os lápis mais baratos que existem na face da terra. É isso que eu penso. Não posso apontá-los, absolutamente. O grafite se quebra. Todos os meses de setembro, desde que comecei no primário, mamãe chega do Mammoth Mart com 200 lápis Bebop numa caixa plástica. E eu os uso, Jesus. Quebrou o lápis vermelho entre os dedos e ficou olhando para ele. Para dizer a verdade, eu de fato penso que aquele lápis era muito ordinário. Eu sempre usei Eberhard Faber. Minha mãe, continuou Chiqueiro, é assim que ela é. 200 lápis Bebop em uma caixa plástica. Sabe qual é a grande coisa que ela faz?
Além daquelas ceias de merda onde dão a gente um grande prato de hambúrguer e uma xícara de papel de J.O. de laranja cheia de cenoura ralada, ela entra em concursos. É o hobby dela. Centenas de concursos, o tempo todo. É assinante de todas as revistas femininas e entra nos sweepstakes. Porque ela gosta de riso quando lava suas pecinhas mais elegantes, em 25 palavras ou menos. Minha irmã ganhou um gatinho uma vez e mamãe nem quis saber dela conservá-lo. A tal que engravidou? Perguntou Cork. Não deixou nem ela pensar em conservá-lo, continuou o chiqueiro. Afogou-o na banheira quando ninguém quis ficar com ele. Lily suplicou a ela que pelo menos o levasse ao veterinário, onde o bichinho poderia pelo menos tomar gás, e mamãe disse que $4 de gás era dinheiro demais para gastar com um gato sem valor. Oh, coitadinho, disse Susan Brooks. Juro por Deus, ela faz isso mesmo, na banheira. Todos esses malditos lápis. Ela compra uma camisa nova para mim? Talvez no meu aniversário. Eu digo, mãe, você devia ouvir o que os garotos me chamam. Mãe, pelo amor de Deus. Eu não ganho nem mesada. Ela diz que precisa do dinheiro para comprar selos e poder entrar nos concursos. Uma camisa nova no meu aniversário e um carregamento de merda de lápis Bipop numa caixa plástica para levar para a escola. Tentei uma vez conseguir um circuito de entrega de jornais e ela acabou com isso. Disse que havia mulheres de fraca moral que ficam à espreita de garotos depois que os maridos saem para o trabalho. Oh, meu Deus! Mugiu Silvia. E concursos. E seja a associação de pais e professores. E fiscalizar danças. Agarrando-se a todo mundo. Sugando todas as pessoas e sorrindo. Fitou-me e sorriu o sorriso mais estranho que eu vira em todo aquele dia. E isso era dizer um bocado. Sabe o que ela disse quando Lily teve que ir embora? Disse que eu teria que vender meu carro. Aquele velho Dodge que meu tio me deu quando tirei minha carteira de habilitação. Eu disse que não venderia. Disse que tio Fred havia me dado o carro e que eu ia ficar com ele. Ela disse que se eu não o vendesse, ela o venderia. Disse que eu não ia engravidar moça nenhuma no assento traseiro. Foi isso que ela disse. Brandiu a metade do lápis partido. O grafite projetava-se da madeira como se fosse um osso preto. A última vez que saí com uma garota foi no piquenique do 8º grau. Eu disse à mamãe que não ia vender o Dodge. Ela disse que eu ia. A gente começa dando a ela um motivo por que não pode vender o carro. E ela diz, neste caso, por que você fica tanto tempo no banheiro? Assim, em cima da bucha. A gente está falando no carro e ela fala sobre banheiro, como se a gente estivesse fazendo lá alguma coisa suja. Ela mói a gente. Olhou pela janela. A senhora Dano não estava mais visível. Ela mói e sempre vence. Lápis Bipop que quebram toda vez que a gente tenta apontá-los. É assim que ela derrota a gente. É assim que ela mói a gente. E ela é tão mesquinha e estúpida. Afogou o gatinho. Apenas um pequeno gatinho. E ela é tão estúpida que vocês sabem que todo mundo ri dela pelas costas. E o que é que isso faz de mim? Ainda menor e mais estúpido. Depois de um tempo, a gente se sente como um gatinho que entrou numa caixa plástica cheia de lápis Bipop e que foi trazido para casa por engano. A sala estava mortalmente silenciosa. Chiqueiro ocupava o centro do palco. Não acho que ele soubesse disso. Parecia sujo e arrasado, os punhos cerrados em torno das metades partidas do lápis. No lado de fora, um policial entrara no gramado com um carro de radiopatrulha. Estacionou-o paralelo à escola e mais guardas correram para trás do carro, presumivelmente para fazer as coisas secretas. Tinham nas mãos espingardas de chumbo. Acho que não me importaria se ela morresse, disse Chiqueiro, sorrindo um sorriso horroroso. Eu gostaria de ter sua arma, Charlie. Se eu tivesse sua arma, acho que eu mesma a mataria. Você está doido também? Disse cansadamente Ted. Deus, vocês todos estão ficando doidos, juntamente com ele.
Deixe de ser tão nojento, Ted. Era Carol Grant que falava. De certa maneira, era surpreendente não vê-la ao lado dele. Eu sabia que ele saíra com ela algumas vezes, antes que ela iniciasse seu atual namoro firme. E tipos inteligentes do sistema geralmente fazem causa comum. Ainda assim, fora ela quem rompera com ele. Traçando uma analogia meio desajeitada, eu estava começando a desconfiar que Ted era para meus colegas o que Eisenhower deve ter sido para os sinceros liberais da década de 50. Tinham que gostar deles, de seu estilo, daquele sorriso, daquela folha de ofício, daquelas boas intenções. Mas havia alguma coisa exasperante e um pouquinho nauseante nele. Vocês podem ver que eu tenho uma fixação em Ted. Por que não? Eu ainda estou tentando compreendê-lo. Às vezes parece que tudo o que aconteceu naquela longa manhã é simplesmente alguma coisa que eu imaginei, ou alguma fantasia mal cozida de escritor. Mas aquilo de fato aconteceu. E às vezes, agora, parece-me que Ted foi o centro de tudo aquilo, não eu. Parece que Ted induziu todos eles a se transformarem em pessoas que não eram, ou nas pessoas que realmente eram. Tudo o que sei, com certeza, era que Carol olhava-o desafiadora, não como uma recatada futura oradora que deveria falar sobre os problemas da raça negra. Ela parecia zangada e um nadinha cruel. Quando penso no governo Eisenhower, penso no incidente com U2. Quando penso naquela manhã estranha, penso nas manchas de suor que lentamente se espalhava na cava da camisa caqui de Ted. Quando o arrastarem daqui, não vou encontrar nada mais do que casos de loucura, dizia nesse momento Ted. Olhou cheio de desconfiança para Chiqueiro, que olhava, suado e raivoso, para as metades de seu lábio bipop, como se elas fossem as últimas coisas restantes no mundo. O pescoço dele estava encardido. Mas que diabo, ninguém estava falando sobre o pescoço dele. Eles moem a gente, murmurou ele. Jogou no chão as metades do lápis. Olhou para elas e depois olhou para mim, o rosto estranho e como que atordoado pelo sofrimento. Senti-me contrafeito. Eles vão moê-lo também, Charlie. Espere só para ver se não vão. Seguiu-se um embaraçoso silêncio na sala. Eu segurava a pistola com muita força. Sem pensar muito nisso, peguei a caixa de cartuchos e remuniciei com 3 deles o carregador. A coronha estava suada. De repente, dei-me conta de que estava segurando a arma pelo cano, apontada para mim, não para eles. Ninguém fizera movimento nenhum para me atacar. Ted estava mais ou menos encurvado sobre a cadeira, as mãos apertando com força a borda do tampo, mas não se movera, exceto pela cabeça. Inesperadamente, pensei que tocar a pele dele seria como tocar uma bolsa de pele de crocodilo. Especulei se Carol jamais o beijara, tocara nele. Provavelmente sim. Esse pensamento deu-me vontade de vomitar. De repente, Susan Brooks rompeu em lágrimas. Ninguém olhou para ela. Fitei-os e eles me fitaram. Eu estivera segurando a pistola pelo cano. Eles sabiam disso. Haviam visto isso. Movi os pés e um deles deu um pontapé na senhora Underwood. Olhei para ela ali embaixo. Ela estivera usando um casaco de motivo escocês simples sobre uma suéter de cachemir marrom. O corpo estava começando a endurecer. A pele dela provavelmente daria ao toque a sensação de uma bolsa de crocodilo. Rigor mortis, vocês sabem. Em algum momento, eu deixara uma marca de pé naquela suéter. Por alguma razão, isso me fez pensar em uma foto que eu vira há muito tempo, de Ernest Hemingway, de pé, com um pé em cima de um leão morto e um fuzil na mão, e atrás dele, uma meia dúzia de sorridentes carregadores negros. De repente, precisei gritar. Eu acabara com a vida dela, apagara ela, meter uma bala em sua cabeça e derramar a álgebra. Susan Brooks colocara a cabeça em cima do tampo da carteira,
da maneira como costumavam nos obrigar a fazer no jardim de infância, quando chegava a hora do cochilo. Usava um lenço azul claro nos cabelos. Muito bonito. Meu estômago doeu. Decker! Soltei um grito e virei bruscamente a pistola para a janela. Era um miliciano estadual, usando um alto-falante à bateria. No alto da colina, os repórteres usavam ativamente suas câmeras, simplesmente moendo. Chiqueiro, afinal de contas, não se enganara tanto assim. Saia, Decker, com as mãos para cima. Deixem-me em paz, respondi. Minhas mãos haviam começado a tremer. O estômago a doer realmente. Eu sempre tive um estômago péssimo. Às vezes, tinha ânsias de vômito seco antes de ir para a escola de manhã, ou quando saía com uma garota pela primeira vez. Certa vez, Joe e eu levamos 2 garotas para Harrison State Park. Estávamos em julho, tempo quente e belo. O céu apresentava uma névoa leve, muito alta. Minha garota chamava-se Anna Mary. Pronunciava a palavra como se fosse um nome só. Era muito bonita. Usava bermuda verde escura de veludo cotelê e blusa pullover de seda. Usava uma bolsa de praia. Estava me seguindo pela rodovia 1, na direção de Bar, o rádio ligado e tocando um bom rock and roll. Brian Wilson, lembro-me. Brian Wilson e os Beach Boys. Joe guiava seu velho Mercury azul. Ele chamava o carro de Blue. E em seguida sorria seu sorriso de Joe McKennedy. Todas as janelas estavam abertas. Comecei a ficar enjoado do estômago. Muito ruim. Joe conversava com sua pequena. Falavam de surf, o que era certamente compatível com os Beach Boys no rádio. Ela era uma pequena vistosa. Chamava-se Rosalind e era irmã de Anna Mary. Abri a boca para dizer que estou com vontade de vomitar e vomitei no chão do carro. Patty chuchou a perna de Anna Mary e a expressão no rosto dela você não pode imaginar qual foi. Ou talvez possa. Todos se esforçaram para levar aquilo numa boa, ignorar o troço. Deixo que todos os caras vomitem em cima de mim na primeira vez que saímos juntos. Ahá! Não consegui nadar naquele dia. O estômago estava ruim demais. Na maior parte do tempo, Anna Mary sentou-se em um cobertor ao meu lado e se queimou. As meninas haviam preparado uma cesta de piquenique. Bebi uma soda, mas não consegui comer os sanduíches. Estava pensando no Mary azul de Joy, ali no sol o dia inteiro, e como ia feder na volta para casa. Um falecido Lenny Bruce disse uma vez que ninguém pode tirar uma catota no ombro de um casaco de couro, e a isso eu acrescentaria uma das grandes verdades prosaicas: não se pode tirar o cheiro do vômito do forro de um Mercury azul. Fica ali durante semanas, meses, talvez anos. E cheira exatamente como eu pensava que ia cheirar. Todo mundo fingiu que não sentia nada. Mas sentia. Saia, Decker. Estamos cansados de perder tempo com você. Parem com isso. Calem a boca. Claro que eles não podiam me ouvir. Nem queriam. Esse era o jogo deles. Você não gosta tanto quanto não pode responder, não? Perguntou Ted Jones, quando não pode fazer um de seus truques sabidos. Deixe-me em paz. Eu dava uma forte impressão de que estava chorando. Eles vão acabar com você pelo cansaço, disse Chiqueiro. Era a voz do juízo final. Fiz força para pensar no esquilo e como o gramado chegava até o prédio. Nada de mexer nele. Não consegui. Minha mente era uma palha no vento. A praia naquele dia estivera brilhante e quente. Todo mundo tinha um rádio transistor, todos eles ligados para as estações diferentes. Joe e Rosalind tinham pegado jacaré nas ondas verdes como vidro. Você tem 5 minutos, Decker. Entregue-se, avisou Ted. Estava segurando com força novamente a borda do tampo da carteira. Entregue-se enquanto tem uma chance.
Sylvia virou-se bruscamente para ele. O que é que você tem que ser? Uma espécie de herói? Por quê? Por quê, merda? É só isso que você vai ser, Ted Jones? Eu contarei a eles que... Não me diga o quê. Matar pelo cansaço. Charlie, moer você. Espere e... Decker! Saia, Charlie. Por favor, você não está vendo que o está perturbando? Decker! Ceias de associação de pais e professores e toda aquela nojeira. Entregar os pontos. Se deixar que ele faça isso. Decker! Moendo você. Derrotando você pelo cansaço. Charlie, você não pode. Não queremos ser forçados a atirar. Até estar pronto para sair, deixe-o em paz, Ted. Se você sabe, todos vocês, o que é bom para vocês. Saia! Virei a pistola para as janelas, segurando-a com as 2 mãos e puxei o gatilho 4 vezes. Os estrondos ricochetearam pelas paredes da sala, como se fossem bolas de boliche. Os vidros das janelas quebraram-se em grandes pedaços que se estilhaçavam. Os milicianos mergulharam e desapareceram de vista. Os cinegrafistas nivelaram-se com o chão. Os grupos de espectadores dissolveram-se e todos correram em todas as direções. Vidro quebrado brilhava e faiscava no gramado como diamantes sobre veludo numa vitrina de joalheria, gemas mais brilhantes do que quaisquer pedras do Sr. Frankel. Não houve fogo de resposta. Eles estavam blefando. Eu sabia disso. Era meu estômago. Aquela droga de estômago. O que mais podiam eles fazer a não ser blefar? Ted Jones não estava blefando. Chegou a meio caminho da mesa antes que eu pudesse apontar a pistola para ele. Imobilizou-se e tive a certeza de que ele pensava que eu ia atirar nele. Olhava neste momento para a escuridão às minhas costas. Sente-se, ordenei. Ele não se moveu. Todos os músculos pareciam paralisados. Sente-se. Ele começou a tremer. O tremor pareceu começar nas pernas e subir pelo tronco, braços e pescoço. Chegou à boca, que começou a mover-se em silêncio. Alcançou a bochecha direita, que começou a se contorcer. Os olhos dele permaneceram firmes. Eu tinha que reconhecer isso nele, e com admiração. Uma das poucas coisas que meu pai dizia quando tomava uns tragos e com a qual eu concordava, era que nessa geração os garotos não têm muito colhão. Alguns tentam iniciar uma revolução bombardeando os sanitários do governo americano, mas nenhum deles joga coquetéis Molotov no Pentágono. Os olhos de Ted, porém, mesmo que cheios de escuridão, permaneciam firmes. Sente-se, repeti. Ele recuou e sentou-se. Ninguém gritara na sala. Vários haviam tapado os ouvidos com as mãos. Neste momento, baixaram-nas cuidadosamente, fazendo uma amostragem do nível de ruído no ar. Procurei o estômago. Continuava no mesmo lugar. Eu recuperara o controle. O homem do alto-falante estava berrando, mas dessa vez não comigo. Estava dizendo às pessoas que se encontravam no outro lado da estrada que se afastassem da área, e logo. E o pessoal estava fazendo isso. Muitos corriam agachados, como Richard Widmark em um dos épicos da Segunda Guerra Mundial. Uma suave brisa entrou pelas 2 janelas quebradas. Pegou uma folha de papel em cima da carteira de Raymond Jackson e empurrou para o lado. Ele inclinou-se e apanhou-a no chão. Diga mais alguma coisa, Charlie, pediu Sandra Cross. Senti um estranho sorriso espichar-me os lábios. Queria cantar o estribilho daquela canção popular, aquela sobre belíssimos olhos azuis, mas não consegui me lembrar da letra e provavelmente não teria tido a coragem de cantar. Eu canto feito um pato. De modo que, simplesmente, fitei-a e sorri meu estranho sorriso. Ela enrubesceu um pouco,
mas não baixou os olhos. Pensei nela casada com algum chato que usava ternos de 5 botões e em papel de parede bonitinho em tom pastel no seu banheiro. Doeu-me a inevitabilidade daquilo. Todos eles descobrem mais cedo ou mais tarde como é cafona usar terno em uma dança Sad Hawkins, ou se esconder na mala do carro para entrar no drive-in sem pagar a entrada. Deixam de comer pizza e gastar moedas na vitrola automáticas no Fast Sam's, e deixam de beijar os rapazes nos becos. E sempre parecem acabar com uma boneca Barbie para recortar na revista Jack and Jill. Dobre na linha A, linha B e linha C. Observe-a envelhecer diante de seus olhos. Durante o segundo, pensei que poderia dar uma mijada ali, mas evitei essa indignidade, especulando se naquele dia ela estava usando calcinha branca. Eram 10h20. Eu disse: